abençoe, Emerson, tudo bom? Oi, Li. Deus abençoe, tudo bom? Estão me ouvindo bem? Ótimo. Boa noite, Tati. Tudo bom, querida? Oi, Dani. Tudo bom? Oi, Vivian, querida. Tudo bom? Deus abençoe, querida Dani. Nos vimos domingo, né? Deu para matar um pouco da saudade domingo, né? Você, o Emerson, todo o pessoal lá. Foi muito bom, viu? Foi muito gostoso a gente ter se encontrado, né? Tomando todos os cuidados aí com a pandemia. Mas foi muito bom, né? Nossos trabalhos espirituais lá, nosso encontro, nosso convívio. Muito bacana, tá? Foi bom demais. Vou dar mais 2 minutinhos e a gente começa, né? Começa com quem tá. Vamos embora. Essa semana eu recebi vários questionamentos sobre a lei do karma. Muitas pessoas me mandaram e-mails, me mandaram mensagens questionando sobre a lei do karma ainda, né? Sobre o nosso assunto da semana passada. Realmente, quando você fala de karma, é uma lei bastante complexa que nos induz a vários questionamentos diários, né? E oi, Rê, seja bem-vinda. Saudade de você, viu, Rê? Nos induz aí a vários questionamentos, né? Já vi inclusive pessoas que defendem que essa lei não existe, né? Já vi também. Acho que a gente tem que sempre colocar as várias opiniões, né? Existem várias correntes, as doutrinas podem pensar diferente, né? E quando elas pensam diferente, eu gosto de ouvir todas, eu gosto de refletir sobre tudo. Acho que tudo tem um pouco de verdade, né? Ninguém tem a verdade inteira, ninguém, né? Então, você não tendo a verdade inteira, você vai pegando em cada doutrina, você acha um pouco da verdade, né? E vai formando uma grande concha de pequenas verdades para chegar a uma verdade maior. De qualquer forma,
Eu acho que nós, como seres humanos, no atual estágio que nós estamos, nós não temos nem noção do que seja verdade ainda, né? Penso nós, na nossa insignificância atual, né, de seres humanos, a gente querer compreender uma verdade cósmica, né, universal. A física quântica agora discute que não há um universo, há vários universos. Eles estão falando hoje já de multiverso. Ou seja, nós estaremos num universo local apenas. E no cosmos haveria outros universos. Então, como é que a gente vai querer, no atual estágio consciencial que nós temos, compreender o que é essa verdade universal, né? Eu acho até engraçado quando uma religião, ou uma doutrina, ou um grupo quer assumir ou quer defender que só a verdade dele, que eles estão com a verdade, que só a verdade dele é a que vale, todo mundo está errado, né? Eu acho que quando uma pessoa fala isso, é que comprova realmente o quanto ela ignora, né? Porque hoje, o que nós sabemos é uma gota e o que nós ignoramos é o oceano. Então, assim, eu acredito assim que você pode seguir uma religião, você pode seguir uma doutrina, você pode seguir uma filosofia, mas esteja aberto às outras, deixe as pessoas, ouça, leia, né? Reflita sobre aquilo. Com certeza, mesmo seguindo uma linha, né? Ou não seguindo nenhuma, você ouvindo as outras, você tem aí uma possibilidade de ser uma pessoa com a mente mais aberta, com a mente mais antenada, como se diz hoje na gíria, né? Do que pessoas que têm uma linha de pensamento e dela não abrem mão. E além de não abrir mão, ainda criticam ou perseguem outras linhas, né? O que só demonstra que a gente é muito despreparado ainda para as coisas do espírito, né? Então vamos lá. Boa noite a todos. Não sei se vocês perceberam hoje que eu estou vestido de rei de Wakanda, né? Em homenagem lá ao nosso ator morto, né? Espero que ele esteja lá. Quem assistiu o filme sabe o que eu estou falando. Espero que ele esteja agora na terra dos seus ancestrais, né? E agora ele virou um ancestral. Dizem que boa parte dos filmes que ele fez já doente, né? Fazia quimioterapia e depois ia fazer os filmes. O que nota, o que denota, né, uma pessoa de uma garra muito grande, de uma persistência pela vida muito grande, né? Pessoas assim a gente tem que assim, reverenciar, né? E aprender bastante com eles também. Além do que tem a questão negra, né? Que é uma questão está muito em moda hoje, né? Vidas negras importam, né? Eu acho que toda a vida importa, né? Mas eu entendo essa campanha pelas mortes absurdas que nós estamos observando, que sempre existiram, viu, gente? Não é de agora. É que agora talvez elas estejam com mais visibilidade, né? Quem é negro sabe o que eu estou falando. Você é muito mais abordado pela polícia, você é mais visado, né? Eu não tive assim muitos problemas. Todos os lugares que eu fui, talvez pela minha condição na época, ou de funcionário do tribunal, ou de advogado quando eu estava advogando, alguma coisa assim, ou pela minha posição, ou pelo meu crachá, as pessoas acabavam me respeitando. Mas a gente sabe como é que é o povo da periferia, né? Como esse povo é tratado, e moram em lugares onde há grande incidência também de pessoas que desprezam a lei.
Então, assim, quando o braço da lei vai lá, que é a polícia, é difícil saber quem é quem, né? Então é uma situação complexa, muito complexa. Mais uma vez, então, boa noite. Hoje eu de rei de Wakanda. Vocês podem me chamar de rei hoje, tá? E vamos falar mais um pouquinho de karma, tá? Só para tirar mais algumas dúvidas. E aí nós vamos entrar no tema de hoje. Como eu disse para vocês, o karma é uma lei. Uma lei, como existem outras leis divinas, né? Que a gente estuda e que cada lei age de uma forma, cada lei visa, sempre visando o quê? Sempre visando o nosso bem, visando o nosso desenvolvimento, visando a nossa evolução. Hoje, essa semana, uma das perguntas que me foram feitas foi o seguinte: você fala que o karma é uma lei poderosa, então quer dizer que o que aconteceu comigo estava escrito? Pois é, eu penso assim, que o livre-arbítrio muito se fala de livre-arbítrio, né? Eu ouço muito falar, não sei o que, tem livre-arbítrio, o homem tem livre-arbítrio, a pessoa tem livre-arbítrio. Se você for pensar bem, eu acho que até nós temos livre-arbítrio, mas ele é muito pequeno. Na atual situação que nós estamos hoje, a atual situação consciencial, ele é muito pequeno. Veja bem, você nasceu na família que você nasceu. Você nasceu no país que você nasceu. Você tem esse corpo que você tem. Várias situações que acontecem com você, gente, a gente não pode mudar. É aquela situação. Só há um jeito de você lidar bem com a situação. Você aceitar aquela situação e de repente tentar melhorá-la. Mas você não pode mudar a situação, né? Por exemplo, você mora num país, você nasce num país. Muita gente nasce aqui, eu vejo gente falando, esse país é isso e aquilo, vai morar no exterior. E às vezes no exterior tem uns que se dão bem, mas a grande maioria a gente sabe que passa apuros lá, não vai falar, né? Mas vai para trabalhar lá em empregos menores e tudo mais. Você tem os pais que você tem, você gostando dele, gostava, não gostava, os pais que você tem são esses, né? O seu corpo é do jeito que ele é. Tem gente que acha que é muito baixo, outro acha que é muito alto, outro tem muita tendência para engordar, outro não engorda de jeito nenhum, né? Um queria ter olhos verdes, outro queria ter cabelo encaracolado, outro queria... Entendeu? Então, assim, muito do que acontece com a gente está engessado. A gente nasce numa caixinha engessada. Então, dentro dessas características, a gente pode, de repente, ter um jogo de cintura para tentar melhorar um pouco essa situação. Então, eu acredito que muita coisa, sempre a gente fala assim, poxa vida, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria casado cedo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ou eu teria estudado. Ou eu não teria tido um filho ou uma filha com A ou com B. Ou eu teria aceitado aquele convite daquela empresa no exterior que eu não aceitei. Né? Enfim, situações, né? Ou aquela oportunidade que eu tive de morar numa cidade linda no interior, sossegada, não aceitei, né? Ou tinha feito aquele jogo com os meus amigos ganharam lá na loteria, eu não ganhei. Enfim, a gente começa a fazer conjecturas. Mas se você for analisar bem, e levando muito a lei do karma a sério, você vai ver que você precisava passar por aquelas experiências que você passou, né? Que tais experiências é que deram para você a cabeça que você tem hoje. Então, a gente hoje tem uma cabeça, né? Mas essa cabeça foi oriunda do quê? Dos nossos erros passados. Gente, quase nunca são os acertos que nos dão know-how, que nos dão aquele, sabe? O que te melhora como pessoa, é chato falar isso, né? Porque nós somos seres humanos, mas geralmente são situações negativas, são situações difíceis, onde a gente precisa colocar em prática o quê?
A nossa intuição, a nossa inteligência, a nossa perseverança, enfim, as nossas qualidades divinas. Quando você está muito numa calmaria, nada acontece, nada assim, você não tem, pode ver, você não tem muita evolução. A tendência do ser humano nesses casos é literalmente colocar o burro na sombra. Perceba isso. Quando você passa por situações difíceis, você renasce pessoa melhor. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Mas quando você, por exemplo, passa por uma situação de saúde muito séria, você vê a vida com outros olhos. Você sofre um acidente sério de carro, onde você fica entre a vida e a morte. Você vê a vida com outros olhos, ou alguém que você ama muito, né? Quanta gente agora que foi internada com esse Covid e conseguiu escapar, que vão ser, com certeza vão ser pessoas diferentes. Por quê? Porque teve lá no limiar entre a vida e a morte. A pessoa vai rediscutir, refletir sobre algumas atitudes, sobre alguns valores que ela tinha, e que ela vê que na hora mesmo na hora da dificuldade aquilo não valeu nada. O dinheiro que ela tinha no banco, a posição que ela tinha, a arrogância que ela tinha em determinados pontos. Então, o que nos faz melhores, infelizmente ainda para nós seres humanos, são situações de estresse, são situações de desafios, são situações dolorosas. Essas são as situações que nos remetem à grande força que nós temos dentro de nós, que nós não acessamos quando as coisas vão bem, né? Quando você às vezes acontece alguma coisa com a gente, né? Sei lá, você torce a mão, aí você não tem como usar aquela mão por um tempo, sei lá, está engessada, alguma coisa nesse sentido. Aí você fala, nossa, como a minha mão faz falta. Mas no dia a dia é tão automático que a gente não percebe. Então o que acontece? Às vezes essas situações difíceis é a vida tentando nos mostrar, tentando nos alertar de algumas coisas, né? Seja a nossa saúde, seja a nossa parte sentimental, seja nossas finanças, seja o que for, tá? Nos chamando também para a parte espiritual, para dizer, olha, todos esses valores que você construiu é legal, mas nada disso você vai levar. Então dá atenção, por quê? Dá atenção para o seu espiritual. Então começam a acontecer coisas para a pessoa ter aquele despertar. E quanta gente tem ligado para mim, ligado para outras pessoas que fazem atendimento. Por quê? Porque estão percebendo que aquele modo de vida antigo que elas tinham não serve mais, não sustenta mais, não satisfaz mais. Então, o que elas precisam? Elas precisam de um novo modo de vida, novos parâmetros, novos paradigmas, né? E paradigmas que dê o quê? Alento para a alma, não só mais para o corpo, né? Então, a gente tem muita esperança, que eu não tenho esperança que a maioria, não é essa a esperança que eu tenho, infelizmente. Mas eu tenho esperança que para alguns mais um pouco preparados, para essas pessoas pelo menos, novos tempos, né? Novo modo de vida, novos parâmetros de vida vão se estabelecer daqui para frente, tá bom? Então quando a gente fala de karma, é aquela lei que vem corrigindo, né? Corrigindo coisas que a gente faz. Toda vez que a gente desrespeita a lei divina, a gente gera o quê? Como é que eu vou usar a palavra assim? Você causa uma desarmonia e que depois a lei do karma vem corrigindo aquela harmonia. Então, lei do karma, ao contrário às vezes que muitas pessoas acham, não é punição, mas é correção, tá? Então agora nós vamos falar sobre o Dharma, que é uma outra lei não muito falada, que eu não vejo muito falar aqui mais comumente, tão conhecida como a lei do karma, né? Até gente que nem sabe o que fala, isso aí é karma. As pessoas falam, né? Nossa, isso é karma, isso aí, nossa, tirei pedra na cruz. Nossa, casei com esse homem, é o karma esse homem. Tive filho com aquele homem lá, nossa,
Nossa, karma. E aquele meu chefe, então? Aquilo sim é um karma. Né? Meu pai, minha mãe, enfim. As pessoas falam mais. Agora, do Dharma, as pessoas não falam muito, né? Acho que desconhecem essa lei. Então, da mesma forma que existe a lei do karma, que é uma lei mais corretiva, é uma lei mais dura, uma lei mais de colocar o bonde nos trilhos, nós temos uma outra lei que nos impulsiona para frente, que é chamada lei do Dharma. Então, o Dharma, gente, tudo que eu falo aqui dessas leis, essas leis são tão profundas que elas dariam cursos para a gente estudar anos, né? Aqui a gente coloca de uma maneira, como eu vou dizer para você, bem superficial, mas o suficiente para você entender o que é e se sentir vontade, né? Procurar aprofundar-se em algum desses estudos. Há cursos muito bons na internet, gratuitos, que falam sobre esses temas, né? E que aprofundam mais o tema, né? São temas muito profundos que quem estuda há anos para poder entender, né? Então não é numa live que a gente vai poder esgotar. A gente tem a intenção de dar uma noção. Essa é a nossa intenção. Então, o Dharma é aquela lei que nos impulsiona para frente. Quando Deus nos cria, quando o grande Criador nos cria, e esse Deus tem vários nomes, né? É o grande Espírito, é o supremo árbitro dos mundos, é Zambi, é Oxalá, né? É Olodumare, é Ishvara, é Brahman, enfim, ele tem muitos e muitos nomes. Esse Deus criou ou gerou cada alma, cada filho dessa criação de uma maneira absolutamente diferente. Nós somos iguais como irmãos, mas somos absolutamente diferentes como individualidade. Ou seja, o que eu sou, ninguém pode ser por mim. E o que vocês são, cada um, vocês também não têm substituto, não têm par no universo. Tal é a grandeza de Deus, que Ele nos criou absolutamente diferentes, complexos em si mesmo. Nós somos um universo dentro de nós mesmos. Então, as minhas qualidades como alma, nenhum dos seres criados por Deus pode substituir essas qualidades, porque elas são minhas, foram criadas para mim. E igualmente com vocês, Deus criou de uma tal forma que o seu trabalho é só você que pode realizá-lo da forma que você realiza, né? Nós podemos ter, por exemplo, pessoas, vamos falar de uma coisa simples, né? De uma caridade, né? Vamos supor que se todos nós fôssemos curadores e tivéssemos pessoas para a gente atender, a pessoa vai vir falar comigo, eu sou um tipo de curador, mas você é um outro tipo de curador. O meu trabalho como curador, você não pode substituir. Eu não posso substituir o seu. Pode ser que no final das contas a pessoa saia curada da mesma forma, não importa quem atendeu, ou ela já foi direcionada para aquela pessoa especificamente. Então, assim, o objetivo se alcança, mas cada um desses curadores tem um tipo de atendimento, tem um tipo de energia, tem um tipo de cura que ele vai proporcionar para aquela pessoa que ele vai atender. Então o Dharma é essa força interior, essa complexidade, essa especialidade que o Criador deu para cada um de nós realizar a nossa missão. E quanto mais eu conheço esse meu Dharma, quanto mais eu reconheço esse meu Dharma, quanto mais eu tenho ciência do que ele é, mais eu posso ser feliz. Porque se eu seguir aquilo que me foi orientado, a minha especialidade, a minha essência, se eu a seguir, eu tenho mais condições de ser feliz. Então, quantas vezes a gente... Vamos dar um exemplo simples, né? O cara nasceu para ser um grande acupunturista. Ele é muito bom nisso, de lidar com energia e tudo mais. Tal. Mas
o pai dele, a mãe dele, o vizinho dele, ou ele mesmo fala, putz, acupunturista, eu acho que até ganha dinheiro, mas hoje em dia a profissão da moda é ser um cara que mexe com TI, ele quer mexer com informática, é o que dá grana hoje. Aí o cara deixa de ser um bom acupunturista, que é o seu dharma, para ser um mau operador de TI. Compreenderam? Então assim, a pessoa ela segue um caminho que não é o caminho dela. Dentro da grande teia divina, em algum lugar vai ficar faltando aquela pessoa que era para ser acupunturista, aquele lugar dela está vago. Nenhum outro acupunturista vai poder substituir aquele acupunturista, porque do jeito que ele faz a acupuntura, do jeito que é o atendimento dele, nenhum acupunturista do mundo pode substituir. Entendeu? E ele estará ocupando o lugar de um operador de TI que de repente ele pode até ser até desenvolver, né, um know-how, uma virtude naquela profissão, mas ele nunca vai chegar à excelência naquilo lá. Por quê? Porque ele estava direcionado para uma outra coisa. O seu Dharma é uma outra coisa. Entendeu? Então, e o Dharma, ele está sempre direcionado para servir. Né? A gente tem, quem entra em contato com o seu Dharma é um Dharma sempre de servir. Você vê a natureza, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui da natureza. Você reparou dos rios, ou dos mares, ou dos oceanos? Eles não bebem a sua própria água. As árvores não comem seus próprios frutos. Vocês pararam para pensar nisso? É muito interessante. A natureza produz para doar, para servir. Essa é a nossa natureza, servir. E o Dharma nos induz a sermos o quê? Muito exigente conosco, mas deixar cada um ser aquilo que é no seu tempo. Entenderam? Então assim, quem serve, quem ajuda pessoas é exigente consigo. Você quer ser cada vez melhor, então você exige de si cada vez conduta melhor. Mas você compreende que o outro está no processo dele, no momento dele. E ele não vai ser aquilo que você gostaria que ele fosse. Por quê? Porque ele ainda não tem isso para te oferecer. Uma vez eu vi um exemplo que eu achei interessante, né? Sobre despertar, né? Se a gente tem como despertar alguém. Não temos como despertar ninguém. A única pessoa que nós podemos despertar é a nós mesmos. E a pessoa deu o seguinte exemplo, que eu achei muito interessante. Ele disse que você vai para uma casa da praia e convida vários amigos, né? Acho que todo mundo alguma vez na vida já fez isso, ou com um parente, ou com amigos. Você vai naquele bando, né? 10, 15 pessoas às vezes, passar lá uns dias numa casa, numa praia e tudo mais. Aí ele estava falando, você gosta de acordar muito cedo, você gosta de ver o sol nascer, você quer andar na praia a hora que o sol estiver nascendo e tal. E tem outras pessoas que gostam de dormir até mais tarde. Se você que acorda cedo, então, você pode acordar cedo, sair, fazer a sua caminhada na praia, de repente fazer um exercício que você gosta de fazer lá, praticar um Tai Chi Chuan, fazer lá uma corrida, uma caminhada. Mas se você quiser, você acha que aquilo é maravilhoso, e é mesmo, né? Toda aquela energia do sol nascendo, aquela coisa linda da manhã, aquele ar da manhã em contato com o mar. Mas tem gente que não gosta. O cara quer acordar meio-dia. Aí se você for lá acordar essa pessoa às 6 horas da manhã, o que vai acontecer? O cara vai ficar muito mal-humorado. Ele vai ficar muito mal-humorado. Ele vai te xingar, vai ficar mal-humorado. Por quê? Porque ele não quer acordar cedo. Então o que você faz? Você, na sua vez, você vai lá, acorda,
vai lá, pratica o seu esporte, vai lá, faz a sua caminhada, faz a sua meditação em frente ao mar e tudo mais, e deixa as pessoas que querem dormir até mais tarde, dormir até mais tarde. Então, qual que é o seu Dharma? Acordar cedo, ver o nascer do sol, curtir toda aquela energia, se iluminar, respirar aquele ar puro. Esse é o seu Dharma. Mas você não pode passar esse Dharma para outra pessoa, porque o Dharma dela é outra coisa. Percebe como isso é complexo? A gente não pode despertar ninguém. A gente não pode infringir para ninguém, porque cada um de nós está num momento da escala evolutiva. Isso não quer dizer que A é melhor que B, que é melhor que C. Não, nada a ver, gente. Aqui não estamos colocando nada como alguém é melhor que alguém. Não é isso. Mas nós estamos em momentos diferentes. Como personalidade. Porque como Espírito Divino, nós todos somos iguais. Perante Deus, nós já estamos numa luminosidade, né, junto a Deus. Mas nós estamos falando de personalidade ainda, de seres humanos. Então aqui nós estamos ainda o quê? Retornando para a casa do Pai em escalas diferentes. Nós estamos em momentos da estrada diferente. A nossa compreensão também é diferente. Você pega uma pessoa que está na mesma estrada de você. Qual a estrada que você está? Estou na Fernão Dias. O que você está vendo? Eu estou vendo aqui, eu estou vendo uma fábrica, o outro está na mesma estrada, mas está ou para frente ou para trás. Estou vendo uma cachoeira, eu estou vendo uma cidade. Então você está todo mundo na mesma estrada, vendo o que? Paisagens diferentes. Por quê? Você está em momentos da estrada diferentes, mas nós estamos na mesma estrada. E isso não faz de nós melhores ou piores que ninguém. Só nós temos momentos diferentes. E aí nós vamos gerar outro tipo de confusão, gente. Uma outra confusão. Se cada um tem o seu Dharma, e se cada um está num momento diferente dessa estrada, nós também temos percepções diferentes. Nós temos códigos diferentes. Nós temos moral diferente uns dos outros. Vou dar um exemplo aqui. Você é sacerdote. E o seu irmão é policial. Ok? Um sacerdote não pega a arma para matar ninguém. Esquece tudo que você está vendo na mídia, tá? Estou dando um exemplo genérico, assim. Hoje em dia está tudo possível. Mas vamos falar assim, para você compreender. Um sacerdote não pegaria arma para matar ninguém. Por quê? Porque a mão dele não foi feita para isso. O Dharma dele é o quê? É orar, é levar pessoas a Deus, é rituais, é comunhão com Deus diretamente naquele ofício que o Dharma dele o conduziu. Mas um policial, gente, se um ladrão, se ele tem que atirar no ladrão, se ele tem que deter um ladrão, se ele tem que evitar que o ladrão cometa, por exemplo, uma coisa grave, por exemplo, que ele tire a vida de outra pessoa, se ele tiver que atirar, ele tem que atirar. Ele tem que matar aquele ladrão. Então, o Dharma do policial não pode ser comparado ao Dharma do sacerdote. Entendeu? Se o soldado vai à guerra, é o Dharma dele. Ele tem que atirar no outro. Ele tem que estar defendendo o seu país, está defendendo uma causa. Vocês entendem como é diferente? Então, assim, além de diferentes estágios na mesma estrada e percepções diferentes que nós temos da vida, nosso Dharma também é um Dharma diferente de um para outro, o que nos induz a pensar, a ver a vida de maneiras totalmente diferentes. Aí até para você fazer um código geral de conduta, gente, é complexo. Por quê? Você fala assim, não, mas olha, um código bom de conduta, os 10 mandamentos. Tá bom, 10 mandamentos. Aí os 10 mandamentos está lá, não matarás. Eu não pretendo matar ninguém. Você talvez não pretenda matar ninguém. Mas um soldado na guerra ou um policial na sua atividade, às vezes ele tem que matar alguém, até para evitar um mal maior. Compreende como é difícil? Né?
Às vezes, tá lá, não cometerás adultério, por exemplo. Né? Você... Tudo bem, para você fala, eu não quero cometer adultério. Para uma pessoa que está no momento da estrada onde ela está experimentando ainda as sensações sexuais são mais instintivas e ainda são mais fortes do que o senso dela de equilíbrio, de consciência, gente, o dharma dela é aquilo, para experimentar aquilo. É igual você falar pro bicho assim, não cometerás adultério, pro bicho. Não, o bicho tem lá, o leão ou o touro lá, ele tem várias parceiras. Aquilo para ele é adultério? Não, aquilo para ele é instinto. É instinto. Então muitos seres humanos ainda estão o quê? Na fase do instinto. Então o dharma dele é passar por aquilo lá. Então, sob esse ponto de vista, olha que coisa louca que eu vou falar aqui. Aí vocês vão falar, Cláudio pirou de vez. Sob esse ponto de vista, se você pega, por exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá e um Hitler, dependendo se eles seguiram seus dharmas, ambos estavam certos naquele procedimento que eles tiveram. Um para mostrar o que é a bondade, o que é o amor, o que é a união, o que é a caridade. E o outro, através da violência, também mostrar, olha, matar, dizimar, dominar, também não é bom. Ambos estão ensinando. Ambos estão em um momento daquela estrada. Se você chegar à conclusão que nada acontece, como diz o Mestre Jesus, não cai uma folha de uma árvore sem que seja a vontade de Deus, então tudo que acontece no mundo, de certa forma, é permitido. É permitido para quê? Para nos dar também distinção de o que é uma coisa e de que é outra. Nós não teríamos essa condição de fazer isso. Como é que você ia distinguir o que é bem se você não soubesse o que é mal? Como é que você ia distinguir o que é calor se você não conhecesse o frio? Como é que você ia achar o que era dia se você não tivesse conhecimento da noite? Então nós, como seres humanos, aprendemos o que? Com esses polos, tá? Com essa dualidade. Então, por isso que os grandes mestres sempre disseram para nós, não julgue, não julgueis. Por quê? Porque nós não sabemos. Quando você vê uma pessoa cometendo uma coisa bárbara, né? E isso é o que mais tem hoje na mídia, inclusive de pessoas que teoricamente deveriam ser exemplos, né? Porque são pessoas religiosas, líderes religiosos, políticos de alta estirpe. São pessoas que, em tese, elas deveriam o quê? Dar exemplo. O dharma dela deveria ser dar exemplo, ser exemplo. Só que na prática, o dharma deles ainda está em momentos diferentes da estrada. Então um político chega ao poder, mas na cabeça dele, ele ainda não é o dharma de servir. Ele não está no dharma verdadeiro ainda. Então o que acontece? Em vez de servir, ele se serve. Em vez dele servir, ele se serve. Ou ele fala assim, vou servir sim, mas vou servir minha família. Ou vou servir meus amigos, meu grupo. Que se dane o resto. É o dharma dele. Ele ainda não compreendeu o que é o dharma. O rio não bebe da sua própria água. A árvore não come dos seus frutos. O verdadeiro sábio, o verdadeiro mestre, ele doa. Ele doa de si. Ele não está nem aí se você vai agradecer, se você acha que é legal, se você... Ele fez a parte dele. Madre Teresa de Calcutá dizia, no final é entre você e Deus. E é de fato. Então nosso patrão é Deus. Então você faz, fiz um bem para o meu vizinho, ele além de não agradecer, me virou a cara e falou mal de mim. É um problema exclusivamente dele. A incompreensão dele é o dharma dele, momentâneo.
Ele vai chegar na luz, porque todos nós vamos chegar. Mas no momento, o que ele pode te dar é isso. Isso acontece também com filhos, né? Às vezes a gente cria filhos com todo amor, todo esmero, né? Você tira quantas vezes você não tira coisas da sua boca para pôr na boca do filho? Às vezes o filho cresce e se torna um ingrato. Se torna uma pessoa que não, como diz os 10 mandamentos, não honra pai e mãe. Não é verdade? É o dharma dele. Quantas vezes na família a gente não vê acontecer isso, né? 2 irmãos, eles tiveram exatamente a mesma criação, boa criação, com exemplos. Um se torna virtuoso e o outro se torna um bandido. Aí o pai pergunta à mãe, onde foi que eu errei? Não errou, né? É que o dharma de um é ser de uma certa forma e o dharma de outro é ser de outra forma. Então, para a nossa felicidade plena, a gente tem que identificar qual é esse dharma. E nós temos pistas deles. A gente sabe o que gosta mais, né? Fecha o seu olho um pouquinho. Pergunta para você mesmo o que você mais gosta de fazer. O que te faz mais feliz? Você vai ter pistas disso. E a partir dessas pistas, para uns já está muito claro. E para outros, ainda precisa pesquisar mais. Por exemplo, eu estudei, eu prestei concurso público. Eu fui trabalhar com direito, que é uma coisa que eu gosto. Gosto muito de direito. Mas eu sempre amei cuidar de pessoas. Então agora que eu estou um pouco mais maduro, então o direito acabou sendo o quê? O direito acabou sendo, vamos dizer assim, a minha fonte de sustento. E cuidar de pessoas sempre foi uma coisa assim, secundária, durante um tempo da minha vida. Hoje ela é bem mais ativa, né? E eu achava aquilo legal, porque assim, eu podia cuidar de pessoas sem me preocupar de ter que cobrar das pessoas, se elas, tipo, se elas não tivessem como serem atendidas, me pagar por isso, eu não atenderia. Então, assim, atendi muita gente gratuitamente e ainda atendo muita gente gratuitamente, né? Mas por quê? Porque eu tenho outra fonte de renda que me permite fazer isso, tá? Então, às vezes, o que pode acontecer é isso. Às vezes a gente tem que desenvolver uma situação onde o mundo que a gente vive é um mundo maluco e a gente tem deveres materiais, né, de sobrevivência. Às vezes a gente tem lá que ter lá uma profissão que nem é tudo aquilo que você gostaria de ser, mas que te dá sustento, e paralelamente você vai ter lá aquela profissão ou aquela ocupação que toca o seu coração. Faz parte do mundo, faz parte da nossa vida. Mas é importante você identificar o que é que te move, o que é que te faz verdadeiramente feliz. Se você não tivesse que se preocupar com dinheiro, vamos supor que você já tem dinheiro suficiente para você viver até o fim da sua vida, você e seus filhos, você e a sua posteridade. Se você não tivesse que se preocupar em trabalhar, qual é a atividade que você faria que realmente te daria prazer? Geralmente o seu Dharma está por aí. Ele está naquele meio. Às vezes precisa ser burilado, tira um pouquinho ali, um pouquinho aqui para você achar o caminho certinho. Mas é por ali, é por esse meio. É aquilo que move o seu coração. É o que faz o seu coração bater mais forte. E muitas vezes a espiritualidade, sabendo que às vezes nós somos um pouco reticentes com a nossa espiritualidade, ele exige de nós uma dedicação exclusiva. Quantas pessoas que tinham uma profissão até bem estabelecidos, né? E que a espiritualidade fez de uma forma da pessoa abandonar a profissão dela anterior, que era bem mais lucrativa em termos de grana, para se dedicar ao seu Dharma. Tinha uma mãe de santo famosa aqui em São Paulo, não vou falar o nome para não...
Mas ela era uma executiva, ela até já faleceu, inclusive. Ela era uma executiva internacional. Internacional. Então era uma mulher que viajava muito, falava línguas, ganhava muito bem, assim, estava muito bem estabelecida. Ela era uma executiva. Teve um dia que ela teve um AVC. Foi para o hospital, tal, aquela coisa toda. E no hospital, ali durante o tratamento, durante tudo que aconteceu, os sonhos que ela teve, as premonições, as intuições, Deus falou mais ou menos assim para ela, né? Ó, eu não quero mais você executivo, eu quero que você se dedique a ser uma zeladora da parte de orixá. E ela largou tudo aquilo que ela tinha, toda aquela base bem sucedida que ela tinha, para mergulhar numa coisa totalmente que com certeza ela não ia ganhar em termos de dinheiro, né? Que eu quero dizer, ela não ia ganhar nem perto, nem próximo, e nem ter o prestígio que ela tinha internacionalmente, né? Era uma coisa mais ali para cuidar de pessoas e tudo. Era o Dharma dela. Quantas vezes a minha amiga, a minha cunhada Marli, ela está presente aqui, né? Vou até tocar nesse assunto, Marli, se você me permite. A Marli, o meu irmão Zé Cícero, que é o esposo dela, eles moram aqui em São Paulo, tal, né? Com essa pandemia, eles foram passar um tempo lá na praia, assim, para poder espairecer. Se acharam lá, estão maravilhados em morar lá. Então você vê como a espiritualidade vai nos empurrando, vai nos caminhando, nos mostrando situações. Minha irmãzinha querida, a Chilene, que está presente também aí na live, Chilene é advogada, brilhante, excelente advogada, né? Muito boa advogada. E a Chilene trabalha, o direito ainda complementa a renda dela, ela precisa desse dinheiro. Mas a Chilene é excelente terapeuta. Excelente terapeuta. Então, assim, o que ela faz? Ela faz uma coisa paralela, até que ela possa chegar uma hora que a vida lhe dê autorização, ou lhe dê os meios, para ela se dedicar inteiramente só para isso. Mas com o tempo a gente vai percebendo que vai aumentando, a espiritualidade vai pondo cargas, ela vai aumentando a carga em cima de você, no sentido que ela quer que você faça, e você vai abandonando na outra parte. Como o universo é muito próspero, e tudo sabe, ele vai nos encaminhando ganhos extras, ou situações em que a gente consegue sobreviver bem. Entendeu? Então, assim, eu tive a oportunidade de ir na casa da Marli, são um casal que eu gosto muito de paixão. Eles têm um apartamento muito bacana em São Paulo, lugar bonito, vista boa, tudo. Eles estavam bem estabelecidos lá. Se não fosse essa pandemia, provavelmente eles não teriam chegado à conclusão que eles estão chegando hoje. Então a espiritualidade, ela tem esses meandros, ela vai ligando, ela vai levando a gente para onde ela quer, para a gente cumprir o Dharma, porque na verdade, gente, só quando você cumpre o Dharma é que você é verdadeiramente feliz. Quantas e quantas pessoas que você conhece, que são bons profissionais, ganham muito dinheiro e são emburrados, são tristes, são mal-humorados. Quantas vezes você não vai no médico, o cara tem lá até um nome legal já, uma carteira de cliente legal, chega lá, o cara tá sempre emburrado, tá sempre de cara feia, te atende, parece até meio que, né, rosnando. E eu tô falando médico, mas é qualquer um. É o técnico que conserta telefone. Então, por que isso acontece, gente? Porque são pessoas que estão no lugar errado, fazendo o que é errado, não cumprindo o seu Dharma. E na sabedoria divina, essa teia, ela está tão entranhadinha que, se todos cumprissem o seu Dharma, esse mundo era maravilhoso. Teria espaço para todos, todos ganhariam bem, né? Todos viveriam com dignidade e todos seriam mais felizes. Mas a gente fecha os nossos ouvidos, a gente fecha o nosso coração para essa verdade interna. Na verdade, o barulho na nossa cabeça, na cabeça humana, ela é tão grande
o barulho do dia a dia, o barulho mental, o barulho da correria, o barulho da sobrevivência, o nosso próprio barulho interno, que nós não ouvimos a voz de Deus em nós, não ouvimos a nossa intuição, não ouvimos a nossa essência. Só quando nós fazemos silêncio, porque Deus se manifesta no silêncio. Só quando a gente consegue fazer silêncio interno. É por isso que eu falo tanto de meditação aqui, né? É aqueles momentos que você para um pouco. Não é parar, falar, eu estou parado, agora na pandemia o que eu mais estou é parado. Não é isso que eu estou falando. É parado aqui dentro, é parado o coração. Não para o coração para morrer, né? Mas parar o barulho do coração, o barulho da cabeça. E aí você, naquele silêncio, você começa a receber. Numa linguagem de internet, começa a ter os downloads, começa a vir os arquivos, né? Você fala, nossa, olha... E você começa o quê? A descobrir-se. Quem é você? E você começa a perceber que você não é esse corpo, né? Que um dia vai perecer, né? Que pode adoecer, né? Que pode ter algum problema. Você não é esse corpo. Você é muito mais do que isso. Se você é muito mais do que isso, o plano que Deus tem, que esse grande Criador cósmico tem para você, não pode ser um plano michuruca. O plano de voo que ele fez para você é um plano ousado. Você é um Boeing que está se comportando como se fosse um teco-teco. Uma Ferrari que está andando como Fusca. Então, quando é que a gente descobre essas potencialidades? Como é que eu descubro o meu Dharma? Eu descubro o meu Dharma quando eu silencio, quando eu presto atenção realmente o que me faz feliz, o que me toca a alma. Não estou falando de tocar a alma, olha, eu vou me formar em médico e eu vou ganhar muito dinheiro, isso me toca. Não, isso não é isso que eu estou falando. Estou falando daquela coisa quando você pensa assim, te emociona. Você fala, puta, isso é bom. Como eu me sinto feliz quando eu faço isso. Quando eu me sinto feliz quando eu estou em tal ambiente. Quando eu sinto feliz quando eu estou conversando com pessoas dessa mesma linhagem, né? Seja no meio espiritual, seja no meio terapêutico, seja na minha profissão, mas coisas que eu faço doação de mim mesmo. Porque é só quando a gente desvia o nosso olhar do nosso próprio umbigo é que a gente consegue perceber o que nós somos, né? Porque servir ao outro, em última instância, é servir você mesmo. Porque nós somos todos elos da mesma corrente. Então, quando a gente para de pensar só em si, para pensar no todo, a nossa consciência se ampliou. Amar o filho é muito fácil. Amar o marido é muito fácil. Mas amar a humanidade, com tudo que a gente vê por aí, principalmente com tudo que a gente está vendo por aí, é bem mais difícil. Trabalhar para a humanidade é muito difícil. É muito complicado. Porque você fala assim, a humanidade não merece, as pessoas não merecem. De fato, pode até não merecer mesmo. Enquanto personalidade. Enquanto pessoas que estão em determinados pontos do caminho. Mas lembre-se, todos nós na essência somos iguaizinhos. E eu não tenho nada para ensinar para vocês. E vocês também não têm nada para ensinar para mim, porque nós estamos no mesmo nível de conhecimento. Conhecimento já divino. Conhecimento átmico. Mas aqui como personalidade, uns são mestres dos outros. Nós somos mestres uns dos outros. Aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. Então, para isso, eu preciso servir. Então, se uma pessoa te procura, você não fica perguntando, mas por que você está lambuzada de lama? Não, naquele momento não importa. O que você vai fazer? Vai dar o banho na pessoa, vamos dizer assim, estou falando de uma forma genérica, para tirar aquela lama, porque a pessoa está desesperada, precisando retirar aquela sujeira que está em cima dela. A gente não fica fazendo questionário, né? E aí já não importa se quem vem a pessoa, qual é a opção sexual, qual é a nacionalidade, qual é a cor da pele, se tem dinheiro, se não tem. Por quê?
Porque o rio não bebe da sua própria água e as árvores não comem do seu fruto. A gente faz doação. A gente doa do que tem. E é uma conta louca, né? Porque na matemática terrena, quanto mais eu dou, menos eu fico, não é isso? Se eu faço, isso é uma conta básica de subtração. Se eu tiro do que tenho para dar para alguém, eu fico sem. Não é isso? Pois na matemática divina é totalmente o contrário. Quanto mais eu dou, mais eu estou cheio daquilo que dou. Então, se eu dou amor, mais estou cheio de amor. Entenderam? É por isso que quando você quer muito uma coisa, seja aquela coisa. Eu quero ser amor, eu quero receber amor. Seja amor, doe amor. Porque quanto mais você dá amor, mais você está repleta de amor. Ok? Então é isso, gente. Deu para entender a diferença das duas leis? O karma é corretivo. O karma é disciplinador. O karma, de certa forma, nos segura. Porque ele quer que nós corrijamos as desarmonias que nós causamos no caminho sagrado. O Dharma, por outro lado, é a lei que nos empurra. Então há um equilíbrio de forças. Então não importa qual seja o seu Dharma. E não importa se as pessoas vão achar que aquilo é legal, que aquilo não é, que ganha dinheiro, que não ganha. Nós estamos num momento planetário em que a gente tem que assumir esse nosso lado. Qual é esse seu lado? Eu não sei. E ninguém pode dizer para você também. Tem que ser você que tem que descobrir. Através do quê? Principalmente da meditação. Algumas pessoas, alguns mestres podem até ajudar você a indicar caminhos. Mas ele jamais, um mestre que seja, ele jamais vai dizer, você tem que ser isso. Por quê? Porque cada qual precisa descobrir isso em si mesmo, com seu mestre interior. Então, se eu pudesse desejar uma coisa para vocês hoje, eu desejaria isso. Que você encontre o seu Dharma. E que esse Dharma, não importa se você tem 10 anos ou você tem 80. Não importa. Se você viver um dia o seu Dharma, nessa vida já terá valido a pena. Porque você iniciou a caminhada. E não adianta também ter vivido uma vida inteira sem esse Dharma. Você perdeu o tempo de Deus. Você gastou o tempo de Deus à toa. Então não gaste mais o tempo de Deus. Não gaste mais o seu tempo. Né? Localize em si mesmo o que te faz feliz, o que te faz bem, o que te acolhe a alma, o que te eleva, o que te traz plenitude. E abrace isso com muita força, porque esse é o seu Dharma. Gratidão, gratidão, gratidão. Que Deus abençoe a todos vocês. Uma excelente semana. Muito obrigado.